bem, já que a gente está falando de casa, aquele cantinho que é o nosso, né? Vamos falar sobre arquitetura emocional. Já ouviu falar sobre essa expressão? Bom, eu também confesso que hoje é a primeira vez que eu vou ouvir falar sobre isso e já estou adorando, porque a gente entende que a arquitetura emocional, ela muda todo o astral do lugar, traz aconchego, traz um gesto de amor, um cuidado e até cura, viu? De saúde. A gente traz aqui ao nosso programa o Pedro Carnibe, minha gente. Abre aqui pra gente, por favor. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez. Nosso arquiteto maravilhoso. Ele sempre está por aqui no nosso Revista. É sempre um prazer conversar com você. E quando eu olho para você, Pedro, eu penso em arte, eu penso em história, eu penso em emocional. E é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas contextualiza primeiro um pouquinho sobre essa expressão, arquitetura emocional. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. É isso mesmo, vamos falar sobre arquitetura emocional hoje. Esse termo que para muita gente é desconhecido, mas que está aí já há um bom tempo. Muitas vezes não é aplicado, então não é aplicado da maneira correta, mas a gente tem que utilizar nos nossos projetos. A arquitetura emocional é quando a arquitetura vai muito além da estética, vai muito além da funcionalidade, vai muito além daquela coisa comum, daquela coisa padrão. É quando a arquitetura mexe com o nosso dia a dia, com o nosso sentimento de pertencimento ao espaço e até mesmo com a saúde de quem ali utiliza aquele espaço. Eu acredito, a gente pode até falar sobre já alguns elementos numa casa ou num apartamento que trazem um pouco dessa cura. As plantas fazem parte dessa arquitetura emocional, porque eu me sinto muito melhor em um ambiente quando ele tem alguma plantinha, alguma coisinha ali, um vaso com flores, do que num apartamento plenamente com construção ali, com aquelas, enfim, apenas madeira, apenas alvenaria, mas se tem um pouquinho... Olha, a gente está vendo essa imagem? Sim. Tem toda essa parte do paisagismo, né? Sim, porque a arquitetura emocional, de modo geral, a arquitetura ela é às vezes complexa porque ela engloba muitas coisas. Quando a gente traz um pouco ali da paisagismo, da planta para o espaço, vai também ali a parte de arquitetura emocional, mas traz também um pouco de arquitetura de biofilia. Então, a presença da natureza nos espaços. Então, a arquitetura emocional não é uma receita de bolo. Então, pode ser que uma coisa que me faça bem, não faça tão bem para você, porque a arquitetura é muito pessoal. Sim. Então, por isso que ela é uma coisa individual, é um projeto personalizado para cada pessoa, porque às vezes o que te faz bem, não me faz bem. Às vezes uma planta me traz boas memórias, para você não. E a arquitetura emocional é isso, é trazer elementos que tragam boas memórias, elementos que façam bem para quem utiliza o espaço. Quando alguém te procura, Pedro, e pede por esse projeto, né, com arquitetura emocional. Geralmente, vamos falar assim, na maioria dos casos, né, eles te pedem para colocarem fotos da família, tem um pouco dessa nostalgia para relembrar bons momentos com aquelas pessoas que amam, ou tem a ver mesmo só com a parte de plantas, ou um lugar mais arejado, porque a gente sabe que o ambiente transforma, né, a pessoa. Então, a gente precisa se sentir pertencente, como você falou, e aconchegado, né? Sim. Então, voltando a pedir mais esses elementos, né? Porque tudo arquitetura emocional é um conjunto de elementos. Então, é ali um objeto que te recorda um parente, é a cor que te faz bem, é a iluminação natural, plantas. Então, não é só um elemento ou outro. E também não é só nostalgia. São elementos, de modo geral, que ali juntos formam um cenário que faz bem para a pessoa. A gente falou de cor, você acabou de falar algo muito específico e a cor realmente muda o astral. A gente percebe até na hora de se vestir, né? Se você tá um pouco mais, ai meu Deus, não tô meio down, aí bota um preto. Quando você tá com mais alto astral, bota uma cor mais exuberante, né? Aquela coisa mais efervescente. A cor muda também o ambiente, Pedro. Eu imagino que às vezes eu encontro lugares onde tem uma parede assim preta, aí já traz um ambiente um pouco sombrio, pesado, né? Me explica um pouco sobre isso, sobre o que as cores fazem. As cores, elas refletem, né, não só a nossa personalidade, como a gente está se sentindo, e também elas têm um poder de nos induzir ali no nosso humor, no espaço de modo geral. Na arquitetura em si, ela influencia não só no ambiente, de poder deixar um ambiente maior ou menor, mas também do que a gente sente naquele ambiente. Então, por exemplo, às vezes num quarto de criança, um bebê, às vezes a pessoa quer sair do azul, do tradicional rosa, e opta por um amarelo. O amarelo, de modo geral, ele tem ali a força de despertar. Que legal. Então, às vezes, o quarto da criança Sol, né? Despertar a gente. A criança não dorme no quarto, quando o quarto é amarelo. Tá ali. E também a pessoa tem ali uma tendência à depressão, ou já tem algum ali relato de uma cena como essa, aí coloca cores escuras no espaço. E isso não é só um achismo, ou não é só porque a gente estuda na faculdade. São cientificamente comprovado. O nosso cérebro, ele entende as cores, ele lê as cores, e aquilo entra na nossa mente, de modo geral, podemos dizer assim,
com uma certa frequência e de um certo modo. Então, as cores influenciam sim o nosso cérebro, como ele percebe o espaço, e sim, faz muita diferença no espaço cada uso de cor. Isso é tão fato, e não falando mais sobre as cores, mas sobre a presença da luz, do sol, por exemplo. Quando eu estou com o meu quarto um pouco mais com a cortina fechadinha, me dá maior preguiça de trabalhar, de fazer alguma coisa. Eu preciso abrir, as cortinas, e aí eu já recebo ali a luz do sol, e aí já me dá inspiração para trabalhar. É incrível como a luz também, ela é completamente, diretamente proporcional a esse estilo de vida e essa vontade de viver, né? Exatamente, o nosso corpo foi feito para isso. Então, tal que a hora da gente dormir é à noite, quando já está mais escuro, ali a luz azul. Então, a cor realmente influencia de modo geral, é fato, comprovado. E a gente pega isso e traz para a arquitetura para utilizar de maneira mais precisa, para que o usuário se sinta cada vez mais confortável e mais feliz com aquele espaço. Pedro, você mencionou que a arquitetura emocional já existe há muito tempo, é estudado, só que não se existia essa aplicação, enfim, há muito tempo. Você acha que isso aconteceu durante a pandemia? Porque as pessoas ficaram muito em casa, né? Então elas pensaram, poxa, agora eu preciso amar estar em casa. Não que as pessoas não gostassem antes, mas todo mundo ia sair para trabalhar, ia sair para fazer isso, não sei o que. E a casa agora era o refúgio para fazer todas as coisas do dia. Sim. Essa arquitetura emocional deu uma virada de chave e ela começou a ser mais pedida durante esse período? Deu sim, principalmente a gente brinca que tem uma arquitetura de interiores antes da pandemia e depois, porque realmente ali na pandemia todos os olhares se voltaram para nossa casa e também para a gente, né, de modo interno, né? Então, depois da pandemia, a gente precisou rever muita coisa. Precisou principalmente entender o que faz bem e o que faz mal dentro de uma casa, mas não de modo geral, mas para pessoa específica. Então, a gente sempre comenta, pessoas que não ligavam para casa ou que achavam que aquela parede branca estava ali e tudo bem. Viram que aquilo faz muito mal. Então, as cores, como eu comentei há pouco, têm esse poder e a arquitetura de interiores também. Às vezes a gente fala, não gosto de alguma coisa aqui, dessa sala, desse cenário. A gente pensa de modo geral, às vezes é um objeto. Porque um objeto, ele traz uma recordação no inconsciente. Então, a arquitetura tem muita psicologia. É verdade. Muito, muito. Às vezes eu troco uma cor, troco um objeto, começo a gostar do espaço. Entendeu? Então é muito bacana isso. A arquitetura aliada com a psicologia e assim, a gente tenta cada vez mais conscientizar os clientes e trazer esse olhar aguçado para isso. Pedro, para a gente encerrar e falando ainda sobre essa cura emocional, porque é isso, minha gente, o ambiente, ele te traz cura, ele te transforma completamente, um lugar que é gostoso de ver, de sentir, de se estar, né? Mas vamos trazer agora para aqueles pacientes que estão acamados, né, pessoas que estão, infelizmente, no hospital, fazendo seus tratamentos, internadas. É possível, já existe um modelo de, por exemplo, vamos colocar um quadro aqui, ou um vasinho de planta, para mudar um pouco o astral também e curar emocionalmente essa pessoa? Sim, é comprovado também que a arquitetura influencia na cura de um paciente acamado, por exemplo. Quando eu trago a arquitetura, eu trago o quê? Um hospital que já tem nos quartos uma janela maior, com iluminação natural, que ligue ali para o verde. Claro que não é uma realidade que a gente vê aqui, pelo menos na nossa cidade. Porque a gente sabe que às vezes hospitais, para construírem, botam janela pequena. A gente vê aquela janelinha com cortinão, né? É verdade. Mas é comprovado cientificamente que a arquitetura em si, ela ajuda a curar mais rápido, porque ali o olhar para o verde, a iluminação natural, os objetos que estão no quarto, porque imagina, você já está ali preso no quarto, quem está ali... Aquele cheiro de hospital. 1 mês, 2 meses, olhando para uma parede branca, olhando para uma parede cinza. Qual a vontade que você vai ter? Você vai ficar mais triste. E ali é comprovado também que o nosso emocional afeta muito o nosso estado de saúde. Então, a arquitetura, ela traz isso, ela traz esse vigor, a ajudar a gente a melhorar, a ter mais vontade. E a arquitetura hospitalar também. Não é porque é um hospital que precisa ser tudo branco, tudo sem graça, né? Pedro, muito obrigada. A gente adora quando você vem para cá, para o Revista. Deixe seu Instagram para o pessoal entender um pouco mais depois sobre o que é arquitetura emocional. Olha, quem gostou do assunto, quer conhecer outros assuntos, siga lá no nosso escritório Carnive Arquitetura, que eu estou sempre por lá, conversando com vocês, entendendo um pouco mais sobre novos assuntos, para mostrar tudo para vocês. Acho chique esse nome, Carnive, árabe. Meu amigo, muito obrigada. Obrigado. A gente se vê em outro momento, viu? Tchau, tchau.